como é bom estar na casa de Deus, cumprimentar todos os irmãos e irmãs aí com a paz de Cristo. Amém. Glórias e glórias e glórias. Meu irmão, minha irmã, nós vamos buscar muito o Espírito Santo, amém? Amém. Agora o culto de domingo, como nós decidimos aí no nosso último encontro, vai ser mais busca em nome de Jesus, ainda que a gente fique um pouco mais, amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, então vamos para a boa e santa palavra. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar aqui. Lembrando, hoje nós vamos consagrar o planejamento 2025, amém? Já está aqui em nome de Jesus. Nós vamos aqui já colocar ali no envelope e já preparar a caixinha para receber os planejamentos individuais e familiares. Já vamos poder começar a depositar aqui nos envelopes para ficar na caixinha e receber a oração o ano inteiro, amém? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Abrindo a santa e boa palavra em Salmo capítulo 119, verso 160, exatamente o que abriu o nosso culto de estudo bíblico essa semana. Salmo 119. Às vezes a gente fala Salmo capítulo 119, não é bem correto, né? Porque cada salmo é um salmo. Então é Salmo 119. Livro de Salmos 119. Quando você achar o Salmo 119, o maior do livro de Salmo, o maior capítulo da Bíblia, aliás, encontra aí o verso 160. O Salmo 119 tem 176 versículos, o maior capítulo da Bíblia. Amém? E aí, fechando o ano de 2024, nós vamos falar do tema que é central da fé: a palavra de Deus. Amém? 119, versos 160. Capítulo 119, ou Salmo 119, verso 160, amém? Todos com a Bíblia na mão, glória a Deus, juntinhos, em sintonia. Então vamos lá, e o Espírito Santo agora vai parar sobre todos nós na mesma sintonia, fios que nos conectam através da palavra, amém? Vamos lá. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Amém? Então hoje nós vamos falar da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela é eterna. É isso que o versículo está dizendo para nós. Olha que usa duas palavrinhas aqui: desde o princípio e para sempre. Amém? Então vamos lembrar aqui da cosmologia que nós conhecemos. Nossa, pastor, está lá difícil. Cosmologia é a criação do universo. Está lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante. Antes não havia nada, e Deus falou: faça. E a partir daí tudo o que foi feito se fez. Dia após dia, tarde e noite, nasceu o universo. E nesse universo, todas as suas criaturas, inclusive nós. Amém? Esse é o princípio. Nesse princípio, quem estava com Deus? Jesus Cristo, nosso Senhor. E Ele era Deus. Ele era o verbo, a palavra que Deus usou para criar é Jesus. Por isso João nos conta: no início era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é Jesus. E em certo momento Jesus disse: eu sou, está lá no capítulo 14, verso 6, se não me falha a memória. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai. Amém? Quando nós vamos ao Pai. Amém? Porque Jesus está com o Pai e nós estamos indo em direção a Deus.
Ele é, portanto, Jesus, atenção, é a palavra, o verbo. Em grego, logos, tem duas palavras que os gregos usam, quem usa o idioma grego usa para definir palavra: logos e rema. Logos é uma palavra mais forte, amém? Jesus usa essa palavra forte, logos, verbo, amém? Olha o que é o verbo aí, quem conhece o doutor do verbo é ação, né? Verbo, fazer, realizar, amém? Palavra forte, verbo. A Bíblia diz: Jesus é o verbo, e depois Jesus diz: eu sou a verdade, amém? Logo, a palavra de Deus é a verdade, e ela é uma verdade que tem data. Não, esse versículo está dizendo claramente: a verdade de Deus não tem data. A verdade de Deus já era verdade no princípio, quando tudo começou. Na hora que Deus falou pelo seu primeiro face, a palavra já estava lá, e ela será válida eternamente, ou seja, não tem fim. Está claro, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é eterna. E onde nós encontramos a palavra de Deus? Na Sagrada Escritura, e apenas aqui. O pastor, quando foge da palavra de Deus, está falando palavra de homem. Tem tanta validade quanto a palavra de qualquer outro ser humano, qualquer outro semelhante. Amém? Agora, quando está aqui, é profecia. Aí é recado de Deus. Amém? Quando acaba o culto, a gente vai tomar um cafezinho, nós falamos dos nossos, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Somos todos exatamente iguais. Mas não tem uma filigrama que faz um de nós melhor do que o outro. Nada. Mas e a autoridade, a formação, esquece tudo. Jesus disse: são todos iguais. A palavra fala: Jesus acabou com o muro da separação, rasgou o véu. Amém? Ninguém é melhor que ninguém, mas também ninguém é pior do que ninguém. Amém? Somos semelhantes, iguais. Não somos iguais, veja, somos semelhantes, melhor dizer. Iguais em direitos, iguais em deveres, mas cada um com a sua personalidade. Homem é homem, mulher é mulher, filho é filho, pai é pai, mãe é mãe. Amém? Mas não é, o culto não é para essa palavra. Agora, quando a palavra de Deus, quando o pastor está aqui do altar ministrando a palavra de Deus, aí, meu irmão, existe uma hierarquia. Não é o homem, é o Espírito Santo que fala à igreja. Amém? Nada é para, meu irmão, nada é por acaso. Quem já preparou um culto sabe. O Espírito Santo diz exatamente o que você quer fazer, o que você tem que fazer. Você quer, eu acho que eu vou pregar sobre caixa de água de frio. Não é isso não. Isso aqui, foi ontem. Às vezes a palavra ela vem uma semana antes, às vezes ela vem às 11 horas da noite no culto do dia seguinte. O pregador tem que estar antenado para receber. E se ela foi, porque se for essa palavra, ela tem um propósito. E hoje de manhã, abro o jornal e leio. Não vou aqui citar, não, porque eu não vou dar ibope para essas coisas. Mas uma heresia no jornal. E jornal adora colocar heresia. Uma igreja diferente. Uma igreja moderninha. Uma igreja, como eles gostam de dizer, é inclusiva. Meu irmão, é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. É o Espírito que está falando. Não nos achemos tão bons assim, tá bom? Achando que a nossa geração é diferente de todas as outras. Porque é isso que fala. A base do argumento para dizer que a igreja tem que mudar é dizer que a palavra tem que mudar. Se você admite que a igreja tem que mudar, você parte do pressuposto que a palavra em algum momento era inadequada, ou que a palavra precisa ser atualizada, como gostam de falar aí fora. Eu não estou falando mistérios não, né, meu irmão? Você está entendendo direitinho, não dá? Não precisa dar nome aos bois não. Atenção, igreja.
A palavra de Deus é eterna. Não achemos que a nossa geração é melhor do que as anteriores, porque não é não. Não é pior também não, tá bom, irmão? É a mesma coisa. O ser humano é o mesmo. Os dilemas são os mesmos. O que é dilema, meu irmão? Desafio. O pecado é o mesmo e a santidade é a mesma. Nada mudou. O que nós temos de diferente das gerações anteriores é tecnologia. É tecnologia. Hoje a gente tem o celular, não é isso? A gente pode falar de qualquer lugar, não é isso? Hoje a gente tem carro, né, que pode levar a gente. Hoje a gente tem um avião que pode levar a gente para lugares distantes, não é isso? Mas tira a tecnologia toda e olha para o ser humano. Ele é igualzinho, né? Não mudou nada. Está aí no coração do ser humano a inveja, a maldade, a lascívia, a preguiça, a corrupção. Está igualzinho. Se a doença é a mesma, o remédio é o mesmo. Não mudou, amém? Ah, pastor, não é bem assim não. A gente é melhor do que as gerações anteriores. Não, meu irmão. Para com isso, cuidado que a Bíblia fala de jactância. Sabe o que significa jactância? Ser metido, tirar a onda, tá? Cuidado. Ah, mas também a gente pode dizer, a nossa geração é pior do que as outras. Também não é pior não, amém? Também não é pior não. Nós estamos na mesma quadra, na mesma chave. Amém? Às vezes é um pouquinho melhor aqui, às vezes é um pouquinho melhor ali, mas nada que mude a essência. Meu irmão, por exemplo, maldade não é uma coisa que a gente vê no mundo? Maldade é um negócio da nossa geração? Não, Jezabel, que é uma pessoa mais maldosa que Jezabel, que a Bíblia nos conta, a esposa do rei Acabe. Jezabel era maldosa. Lembra daquele homem que tinha um terreninho do lado da propriedade da Acabe, que ela falou, mata ele, para pegar porque ele não queria vender? Mata ele, pega o terreno dele. Olha a maldade. Maldade misturada com o quê? Com ganância. Aliás, falar em ganância, que é outra característica do nosso mundão aí, lembra do Geazi? Geazi, que era servo do profeta Eliseu, que cresceu o olho para os presentes, não é isso? Que eram para Eliseu e Eliseu recusou. Geazi foi lá, pegou os presentes que não devia. Olha o olho grande aí. Olha a ganância. Olha, né, esse afã materialista, né, que domina o nosso mundo. Ele já estava lá. E que vem a culpar de mentira, né? Que Geazi mentiu. Não. Me dá aqui os presentes, que o profeta mudou de ideia. Mentira foi o que Davi fez quando teve relação com Batseba, não foi? E não contou para o marido, não é isso? Mentira associada à lascívia, não é isso? Desejar o que não é dele, não é isso, meu irmão? Desejo carnal, que agora, meu irmão, não pode ligar o celular, ligar a televisão, abrir o celular, a lascívia está estampada, não é isso? Ah, é coisa de hoje, né? Não, meu irmão, na época de Davi já estava lá. Lascívia que vem associada muitas vezes à prostituição. A Bíblia nos conta das sacerdotisas pagãs que se prostituíam para adorar os falsos deuses. Na verdade, não fala claro, demônios. Está aqui na Bíblia. A guerra, está acontecendo a guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, guerra na Síria, guerra para tudo quanto é lado. Isso aí é coisa nova. É nova, meu irmão. A Síria não invadiu Israel, destruiu Israel, depois a Babilônia não veio, não destruiu o reino de Judá. A guerra já estava aqui. E a guerra motivada por quê? Por interesses econômicos, imperialismo. O mesmo imperialismo que trouxe a Síria, trouxe a Babilônia, trouxe a Pérsia, trouxe Roma. Está aí. Meu irmão, minha irmã, não ache que a nossa geração é uma coisa muito melhor, ou muito pior, ou melhor, diferente. Não, é a mesma coisa. Nós somos os mesmos seres humanos de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, 4000 anos atrás. Agora, se nós somos os mesmos seres humanos, por que a palavra tem que ser atualizada? Por que a palavra tem que se adequar à nossa geração?
O crente, ele não requer adequação da palavra, ele requer se adequar à palavra. A palavra não muda, quem muda sou eu. Ah, mas custa mudar, dói mudar. É verdade. Dói mudar, irmão Jonas? Dói. Por isso que Deus fala de sacrifício. Mais do que falar. É por isso que Deus nos mostrou o sacrifício. Tá dói, irmãozinho, porque você está tendo que abandonar esse costume. Tá doendo, irmãozinho, porque você tem que deixar de fazer isso que você quer. Tá doendo, irmãozinho, porque você tem que parar de falar desse jeitinho que você está acostumado. Deixa eu te contar uma coisa. Esse seu dodói é incomparável à dor que Jesus sofreu naquela cruz. E sabe qual é a diferença entre você, eu e ele? Nós e ele, é que ele não merecia. E ainda assim ele se deu. Então, meu irmãozinho, não reivindique adequar a palavra. Desafie-se a se adequar a palavra. Se dói, enfrenta. Se é difícil, ora para ter força para vencer o desafio. Não tenta um caminho fácil. Não tenta passar pela porta larga. Não é por aí. Você tem que melhorar. Eu tenho que melhorar. Nós temos que melhorar. E é por isso que a palavra está aqui. É para nos mostrar como melhorar. Vou dar um exemplo aqui, meu irmão. Imagina que você compra um equipamento novo. Ele vem junto um manual de instrução, não é isso? Aí o manual de instrução fala que você tem que fazer a sequência A, B e C. Aí você acha muito difícil. Aí você fala, não vou fazer A, B e C, vou fazer só A e C. Vai funcionar o equipamento? Não vai. Ah, mas eu não quero fazer essa sequência nenhuma, eu tenho preguiça, não vou nem ler o manual. Ele vai funcionar? Não vai. E pior, se você usar errado, se você fizer a sequência C, D, A, pode ser que você destrua o equipamento. Você é o equipamento e a Bíblia é o manual de instrução. Você tem que ler atentamente, entender o que a Bíblia está dizendo para fazer e fazer conforme a Bíblia diz. Não é falar, então vou mudar o manual de instrução porque para se adequar a minha preguiça ou a minha incapacidade. Não, meu irmão. Porque está arriscado, inclusive, ou do seu equipamento não funcionar, ou do seu equipamento queimar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então você vai ver muito lá fora. Como hoje de manhã, olha como é que são as coisas. Sentei para tomar café com a Mariana, abri o meu celular, está lá a matéria, Folha de São Paulo. Entendi o que Deus deu essa palavra. A igreja não tem que se modernizar. A igreja não tem que mudar. A igreja ela é assentada sobre o solo firme, a rocha firme que é Cristo. E Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. E eu vou continuar com Cristo. E eu não quero, meu irmão, minha irmã, nós vamos falar hoje juntos na oração. Eu não quero a porta larga. Eu não quero coisas fáceis. Eu não quero abrir mão de sentir a dor que eu tenho que sentir. Eu não vou pedir para Deus tarefas iguais às minhas forças. Eu vou pedir a Deus forças suficientes para vencer as minhas tarefas. E no ano de 2025, meu irmão, minha irmã, o fogo vai cair do céu. No ano de 2025 você vai pingar um som. No ano de 2025 você vai ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se materializando na tua vida. E você vai ser uma arma santa na mão de Deus para fazer diferença nesse mundo. Amém? Nossa casa está firmada no solo firme, no solo rochoso que é Cristo. Para fechar a palavra de hoje, Isaías capítulo 40, verso 8. Você está em Salmos?
Vamos um pouquinho para frente. Isaías 48. Meu irmão, minha irmã, nós temos diversidade de dons, nós temos ministérios muito diferentes. A única coisa que nós temos que olhar é se os ministérios estão baseados na palavra. Se está baseado na palavra, é santo. Amém? Não busca o que é adequado a você, busque o que você precisa. Amém? O nosso ministério tem o seu maná, outros têm outros manás. Cada um precisa de uma coisa diferente, né? Tem gente às vezes precisa mais de vitamina D, outros precisam mais de vitamina C, outros precisam mais de vitamina A. Amém? Então Deus está preparando várias portas. Nós não somos chauvinistas, não dizer assim, só a nossa igreja salva. Não. Tem muita igreja que salva, muita, graças a Deus. Mas nós temos sempre que prestar atenção se essa igreja está sentada na palavra. Amém? Na palavra é essa palavra, não é a palavra mudada, não é a palavra reinterpretada, não é a palavra que parece que é certa, não, é a palavra certa. Está claro, meu irmão? Até para visita tem que ter esse cuidado, porque senão, meu irmãozinho, junto com o maná pode vir veneno. E às vezes, meu irmão, minha irmã, você se farta de comida boa e ainda fica com fome, mas tomou um pouquinho de veneno, pode ser fatal. Cuidado. Amém? Então segue comigo, olha que palavra forte. Isaías, profeta de Deus, capítulo 40, verso 8. Creia, isso foi escrito para nós ouvirmos essa palavra nessa manhã, amém? Deus tinha você na mente quando deu essa palavra. Isaías, capítulo 40, verso 8. Deus pensava em você quando deu essa palavra. 40, verso 8. Olha que palavra forte. Estampa ela na tua memória, para iluminar suas decisões no ano de 2025. Comigo? Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém? O que significa isso? Vai vir primavera, outono, inverno, verão, primavera, outono, inverno, verão, primavera, outono, inverno, verão, primavera, outono, inverno. Vai vir fulano de fulano que nasceu ciclano, que nasceu beltrano, que nasceu. O planeta Terra vai girar em volta do próprio eixo várias vezes, vai girar em torno do Sol várias vezes. Políticos vão subir, políticos vão cair, impérios vão nascer, impérios vão morrer. Hábitos vão vir de um jeito, hábitos vão vir de outro jeito, culturas diferentes se sucederão. Todo mundo vai mudar, mas tem uma coisa que não muda, tem uma coisa que é eterna. Amém? A palavra de Deus. Amém? Porque ela não é desse mundo, ela vem da transcendência, onde não existe dias, não existem horas, que tudo é eterno. É de Deus em Cristo que nós temos a palavra. Então não julguemos a palavra, nós julguemos conforme a palavra, em nome de Jesus. E aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.